Fala profissional do e-commerce, tudo bem com vocês? Hoje eu preciso falar um negócio muito importante. Cada vez mais o mundo digital está coletando informações para as suas tomadas de decisão. E hoje eu quero te mostrar 5 indicadores-chave que você precisa acompanhar diariamente e trazendo isso, você consegue tomar as ações para dentro da sua loja virtual e consiga resultados que você não consegue hoje. Beleza? Então vem comigo que eu vou te mostrar agora. Primeiro indicador que você precisa medir dentro da sua loja virtual é a taxa de conversão. Taxa de conversão nada mais é do que um indicador que vai medir a eficácia do seu site. Ou seja, ele vai medir se você está conseguindo transformar os seus visitantes em compradores. A gente sabe, é muito comum a gente utilizar 1% da taxa de conversão como uma regra, como um padrão. Mas tudo vai depender do nicho que você está trabalhando, do ticket médio que você está produzindo dentro do seu site lá com seus produtos. Então, se você tem uma lista de produtos no seu site com um valor aproximado de 150 a 300 reais, certamente uma taxa de conversão ideal para você é acima de 1%. Aqui em cima no card eu deixei um vídeo explicando certinho o que você precisa fazer para aumentar a sua taxa de conversão. Um vídeo de mais de 10 minutos, então assim que acabar esse vídeo, corre lá que você vai aprender muito mais sobre. Mas aqui, 2 dicas para você. A primeira delas, reduza as etapas do seu checkout. Não colete informações que não são necessárias para fechar a sua venda. Isso é muito importante. Anotou aí a dica? Então vamos para a segunda. A segunda é limitar o número de opções de frete. Você não precisa colocar uma lista de 4, 5, 6 opções. No máximo 2. O que eu indico? O frete normal e frete expresso. É isso que o seu cliente precisa identificar. Ele quer uma coisa mais ágil? Frete expresso. Ele não precisa se preocupar muito com o tempo de entrega? Então, frete normal, beleza? Então, eu já conheço alguns e-commerce que usaram 4, 5, 6 opções. Não precisa. Cada vez que você coloca o seu visitante para poder pensar, ele é mais propenso a sair do que converter. Então pense nisso, coloque ali só 2 opções. Eu conheço lojas que colocam só uma opção de frete, pratica isso, 2 opções é o máximo que você precisa. Vai facilitar a sua vida e a vida do seu cliente. Segundo indicador que você precisa acompanhar, ticket médio. E o que ele vai medir, o que vai trazer de informação para a gente? É um indicador que vai informar o quanto o seu cliente gasta por compra na nossa loja. Ou seja, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Basicamente, você vai pegar o total de faturamento de um determinado período e dividir pelo número de pedidos. Então vamos supor, em agosto a sua loja fez 100 mil reais de faturamento. E desses 100 mil reais vieram de 500 pedidos. Então se você dividir 100 mil por 500, você vai encontrar o ticket médio de 200 reais. Então, a gente quer sempre que o nosso cliente gaste cada vez mais em cada compra. Cada vez mais que ele gasta, a nossa eficiência operacional é maior. A gente consegue operacionalizar melhor a nossa loja. Eu quero trazer aqui 2 dicas para que você pratique aí na sua loja. A primeira delas, para você aumentar o seu ticket médio. Agrupe produtos que estejam relacionados. Vamos supor, né? Um exemplo aqui que foi feito no mês passado, né? Em agosto. Agosto, a Reserva, que é uma marca de moda masculina, tem para adulto e infantil, trabalhou com uma chamada de tal pai, tal filho, ou seja, são roupas que são semelhantes e eles trazem uma ação para isso, para que o adulto compre junto com a criança, né, aumentando ali o ticket médio na mesmo pedido. Então ele compra, ao invés de comprar uma peça só, ele vai comprar 2 peças e vai ganhar um desconto de 10 a 15%. Então é um tipo de ação que você consegue trabalhar para aumentar o ticket médio da sua loja, comprando 2 peças ao invés de uma e dando um incentivo, obviamente. Então o segundo, que é muito comum a gente identificar também como ação para aumentar o ticket médio, é trabalhar produtos relacionados. Então, se a sua loja vende celulares, por exemplo, você pode oferecer, além dos celulares, você pode oferecer uma capa de celular, você pode oferecer uma película de celular, você pode oferecer um fone de ouvido, tudo isso para poder incrementar o carrinho do cliente, aumentar o ticket médio e você conseguir ter uma receita muito melhor por cada pedido que o cliente vai completar. Terceiro indicador, ele se chama custo por aquisição de cliente, ou mais conhecido como CAC. E o que ele vai medir para você?
É um indicador que vai medir o quanto você está pagando por adquirir um novo cliente. Se você, lá no mês de agosto, pegando a referência de agosto, teve investimento de R$100 mil em mídias, R$100 mil em marketing, e você conseguiu 200 novos clientes, o seu custo por aquisição, o seu CAC é de R$50. Beleza? Então, a conta é essa. Investimento em marketing dividido pelo número de novos clientes. E uma coisa muito importante que você precisa se atentar. Cada vez mais, o custo por mídias, o custo para você publicar a sua loja nas redes sociais está maior. Consequentemente, isso vai influenciar na aquisição de novos clientes. E não tem problema, você não está sozinho. Eu vou aqui te dar mais 2 dicas de graça para que você tenha um custo por aquisição de cliente otimizado. A primeira delas, foque na retenção dos seus clientes. Parece óbvio, mas nem todo mundo tem essa percepção. Você já pagou lá em agosto R$50 pelo seu novo cliente. Então, prepare estratégias para que esse cliente que você já recebeu e já é o seu cliente, volte a comprar com você. E qual é a minha dica? Trabalhe as comunicações em CRM. E o que é o CRM? Você pode trabalhar comunicações via e-mail, você já tem o contato do e-mail dele e já realizou a compra com você. Você pode criar conteúdos para SMS, traçar estratégias para poder chamar a atenção dele através do SMS. Você pode também trazê-lo ele de volta através do celular, do WhatsApp. Existem diversas estratégias de WhatsApp, inclusive grupos específicos para cliente VIP. Você precisa chamar a atenção dele por outros canais diferentes do que os canais básicos de mídia paga. Beleza? E tem o último que não pode ser esquecido, é o canal de televendas. Sim, o televendas ainda é muito eficaz e eu conheço muita loja que vende mais de R$100 mil só trabalhando estratégias de recuperação de venda através dos televendas. E o que é importante você trabalhar isso? Às vezes, no próprio pós-venda, você ligar para o seu cliente e falar assim: e aí, como é que foi sua compra? O produto chegou na sua casa? Você gostou do produto? Será que você pode avaliar? Esse contato que você tem com o cliente, ele é muito importante. Além de trazer confiabilidade para a sua loja, ele vai lembrar do carinho que você teve por ele e certamente ele vai considerar a sua loja para poder voltar a comprar ao invés do seu concorrente. Se ligou na dica? Então vamos para mais uma. Otimize sempre os canais pagos que você está praticando. E os canais de Google Ads, de Meta Ads, quem utiliza também o Criteo, YouTube Ads, tenha sempre essa recorrência. Olhe para as campanhas que estão ativas para que você não traga visitantes que não são potenciais compradores para sua loja. Quarto indicador que você precisa acompanhar todos os dias no seu e-commerce: taxa de abandono de carrinho. Ou seja, ele vai calcular a quantidade de potenciais clientes que colocaram produto no carrinho, mas não finalizaram a compra. É um indicador muito importante para você entender se a sua operação tem algum ponto de fricção que impediu que o cliente não finalizasse a compra. Às vezes pode ser um preço mais alto do que o que é praticado no mercado, às vezes é a condição de frete que não está adequada, às vezes também pode ser o custo do frete que está muito alto ou simplesmente uma dúvida que o cliente tinha ali e não conseguiu solucionar. Então, para esse indicador, eu vou te dar 3 dicas importantes aqui que você precisa anotar agora para você praticar aí no seu e-commerce, beleza? A primeira delas, deixe muito claro a política de troca e devolução da sua loja. É muito comum as pessoas visitarem diversos sites, identificar ali se o site é confiável ou não. Isso é normal, ainda mais para cliente de primeira compra. Então, se você deixa claro que você tem uma política de troca, uma política de devolução confiável, certamente ele vai se permitir arriscar comprar na sua loja, sabendo que ele pode trocar por uma eventualidade ou até mesmo devolver. Então, a política de trocas e devoluções tem que estar bem explicadinho ali para que ele tenha maior confiabilidade. A segunda, que também é muito importante, ofereça no seu site um suporte online. Às vezes, um botão de WhatsApp no canto da tela é fundamental para que os clientes que têm alguma dúvida no processo de compra consiga falar ali com o atendimento e a partir dali ela consiga concluir a compra. Então, você precisa ter esse acompanhamento de atendimento lá no seu site para tirar eventuais dúvidas e que esse atendimento não pode ser demorado, tem que ser um atendimento ali bem rápido para que o cliente não abandone
a sua loja para poder fazer alguma outra coisa. E uma terceira dica que eu faço para vocês aqui é implementar disparos automáticos pelos canais de CRM. É muito comum a gente ter ferramentas dentro do e-commerce que façam esse tipo de trabalho. Então você pode disparar um SMS para um cliente ou um potencial cliente que deixou o carrinho com 3, 4 produtos ali, então você faz um lembrete. É muito comum preparar um carrinho aqui na hora do trabalho e aí o chefe chama, ele sai para fazer outra coisa, quando volta, fecha e vai embora, não lembra de finalizar a compra. O que o seu trabalho é fazer o que? Lembrar que ele deixou um carrinho e ele precisa comprar ainda hoje, porque você deu um bônus aí de 10, 15% de primeira compra para ele finalizar agora, só vai valer para agora. Então são estratégias que você pode aplicar aí para que esses eventuais abandonos de carrinho não aconteçam e você consiga aumentar o teu faturamento aí, consequentemente diminuir a taxa de abandono de carrinho. Quinto indicador que você precisa acompanhar com frequência: retorno sobre o investimento, o que a gente mais conhece como ROI. E o que ele vai medir para a gente? Ele vai medir a rentabilidade dos investimentos na sua loja. Então, basicamente, a conta que a gente vai fazer é receita do investimento menos o custo do investimento sobre o custo do investimento. A gente vai trazer o cálculo do ROI. E o que é importante a gente saber para poder otimizar cada vez mais esse retorno sobre o investimento? Primeira delas, avalie o rendimento dos investimentos que você está fazendo por campanha. Não adianta você falar que o Meta Ads não está funcionando ou o Google Ads não está funcionando. É necessário você abrir cada canal individualmente e entender ali dentro das campanhas o que realmente está performando e o que não está performando. Então é muito comum a gente receber aqui o cliente falar assim: poxa, o meu Meta Ads não me dá um bom retorno sobre o investimento, não me dá um bom ROI. E a gente vai abrir as campanhas desse cliente e tem lá 10, 15 campanhas que estão rodando em paralelo e realmente não estão performando, não estão dando o retorno que precisa. Ou seja, não existe um trabalho de otimização para que aquelas campanhas voltem a performar ou até mesmo eliminar elas dentro do processo e passar a investir para outra campanha. Então a segunda dica que eu posso te dar também é investir em mídias orgânicas. Não despreze as mídias orgânicas. Invista em SEO. É muito importante ter esse trabalho de SEO porque são retornos que você não vai receber agora, mas você vai receber em médio e longo prazo. Trabalhar certas palavras-chave, trabalhar muito forte as mídias sociais, né, o conteúdo orgânico, criar conteúdos orgânicos dentro das mídias sociais. Às vezes a expansão de um canal para um TikTok, às vezes sua loja não tem, são importantes para você ter um bom retorno sobre esse investimento. Logicamente, é um investimento que é mais difícil de você tangibilizar, mas ainda assim você consegue colher bons frutos. Também investir em blogs, trazer tráfego de referência, estar apresentando em sites de parceiros, isso é muito importante, que traz confiança, não só para quem está lendo, mas também para os indexadores do Google. Pega essa dica aí, beleza? Então, e antes de terminar esse vídeo, quero te lembrar que gostou do vídeo? Deixe seu like aqui, deixe seu comentário e se inscreva nesse canal. É muito importante para você que quer aprender ainda mais sobre e-commerce e como desenvolver uma loja saudável e rentável para o seu negócio. Forte abraço aí, até a próxima!